A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 12, do versículo 43, que diz: Naquele dia, ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus lhe dara motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Estamos no capítulo 12, chegamos no capítulo 12, onde nesse capítulo 12 vai se detalhar da consagração das muralhas de Jerusalém, né, celebrando a reconstrução e a restauração espiritual do povo. Então, esse capítulo ele é marcado pela listagem, né, oficial de sacerdotes e levitas, seguida por uma procissão de louvor, né, festiva, e pela organização do sustento dos líderes religiosos. Então, esse capítulo está estruturado, né, podemos dizer que ele vai se dividir em três partes principais. A primeira parte é a lista de sacerdotes e levitas. Então, o contexto histórico, né, o texto ele lista as famílias, né, de sacerdotes e levitas que retornaram do exílio desde os dias de Zorobabel até a época de Neemias. Então, tudo vai estar registrado ali, né, para controle, para que hoje até mesmo nós tivéssemos, né, esse acesso, para que as gerações próximas daquela época ali, né, elas viessem realmente saber qual era a linhagem correta. Então, a importância, né, dessa listagem é que ela funciona como um registro histórico e genealógico, né, que legitima a liderança espiritual, né, garantindo que o culto no templo seja realizado por pessoas autorizadas e de linhagens corretas, porque muitos se vinham e tentavam, que não era da mesma linhagem, né, ali dos sacerdotes e levitas, né, e poderiam estar sendo incluídos, poderiam estar, né, assumindo responsabilidade, e eles não poderiam ser da mesma linhagem, né? Mas aqui esse registro ele faz com que seja acompanhado e não se perca ali, e até mesmo, né, o povo ou a liderança não venha voltar ao início, né, quando eles estavam, né, pessoas estrangeiras, né, eles estavam casando com pessoas estrangeiras, né, outras estavam assumindo a responsabilidade sem ele ser realmente devidamente autorizado e devidamente estar, né, dentro da genealogia, dentro daquilo que a palavra de Deus, né, apontava, orientava. Então, há essa preocupação. E por isso, quando a gente vê a genealogia, né, vemos isso na Bíblia, para que se tenha sempre a linhagem correta, né, as pessoas autorizadas correta para poder cultuar, estar no templo, estar exercendo, né, ali o seu trabalho, até mesmo eclesiástico. Outro ponto, a respeito desse capítulo, outra parte, é a dedicação das muralhas. Está entre o versículo 27 e 43, onde ali há uma grande procissão. Então, líderes, né, sacerdotes, levitas e o povo, eles foram convocados para uma grande celebração. Eles se dividiram em dois grandes corais e grupos de instrumentistas, liderado por Esdras e Neemias. Né, a rota que eles vão seguir, né, eles caminharam em direção oposta pelas muralhas recém-construídas, né, parando para orar e purificar os muros, as portas e o povo, até se encontrar no templo, né? Então chega o momento agora da celebração, onde eles chegam no templo, né, e ofereceram sacrifícios e celebraram com tanto entusiasmo que o júbilo ele foi ouvido de longe. Precisamos entender que a obra física ela foi entregue a Deus, e o sucesso militar e estrutural foi reconhecido como uma dádiva divina. Então, eles chegarem até aquele dia, o dia da celebração, um dia ao qual eles estavam dedicando aqueles muros ao Senhor, né? O dia que eles estavam sendo gratos
ao Deus eterno, né, chegar ali era um momento de uma grande alegria, que eles, a intensidade foi tão grande, né, quando eles celebraram ali, né, que se ouviu de longe, né, toda a alegria, o júbilo, né, naquele momento ali. Diz no versículo 43 que naquele dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram, pois Deus lhe dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Nós precisamos ser gratos ao Senhor e não ficar acanhado de nos alegrarmos com o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Muitas pessoas têm sido abençoadas por Deus, mas não têm celebrado, não têm se preocupado com isso. Devemos celebrar com júbilo ao Senhor, assim o salmista diz, né? Todos os moradores da terra. Devemos nos alegrar, sim, quando o Senhor ele nos concede uma vitória, quando somos abençoados por Ele. E não devemos medir, né, a intensidade. Devemos nos alegrar realmente, pois isso engrandece o nome do Senhor. O outro ponto, né, a outra parte, é a organização do templo e sustento. Vamos ver que no versículo 44 até o versículo de número 47, a palavra do Senhor vai falar sobre o ministério do templo. Então, no mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para celebrar as ofertas de cereais, os primeiros frutos, os dízimos. Dos campos em volta da cidade deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrara por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão havia prescrito. Pois, desde os tempos antigos, do dia de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores e havia cântico de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias. E separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Então nós vamos observar que há uma organização ali no templo, né? E o sustento, né? Há um apoio aos ministros que estão ali, né, trabalhando. Então, após a festa, o povo ele estabeleceu oficiais para supervisionar as ofertas, os dízimos e as primícias. Então, isso demonstra a importância, né, da organização, a importância da transparência, a importância de realmente aplicar as coisas que são, né, dadas por Deus, que são dadas pelas pessoas como gratidão, como oferta, como dízimo, como, né, o sustento, né, como para sustento da obra de Deus, então, e dos ministros, daqueles que estão em eminência. Então, após essa festa, eles estabeleceram oficiais para supervisionar as ofertas. E o outro ponto, a respeito da organização e do sustento, é o legado, né, pois isso garantiu que o sustento contínuo dos levitas, né, cantores e porteiros ali, demonstrando o compromisso prático e financeiro de Israel em manter a adoração a Deus ativa organizada. Então ali, né, foi dado essa organização, foi dada a oportunidade de se manter, de dar continuidade naquilo realmente que é a verdadeira adoração ao Senhor, o cuidado, a organização, o sustento, para que as próximas gerações viessem, né, dar continuidade àquilo. E um legado foi deixado para a honra e glória do Senhor. Então, esse capítulo ele tem um grande tema que a reconstrução não foi apenas uma conquista de engenharia ou segurança. Foi a restauração da identidade de Jerusalém como a cidade santa, né, celebrada com profunda alegria e gratidão coletiva. Observamos que não foi só a parte estrutural. Nós falamos anteriormente de que adianta nós reconstruímos um templo, reconstruímos um muro,
e reconstruímos até a casa, se Deus não se fizer presente, se não for para a honra e glória do Senhor. Do que adianta reconstruir, ter um templo bonito, ter feito toda a parte material, né, ali, toda a engenharia envolvida, né, o segurança que foi estabelecida, a ordem, se Deus não se fazer presente. Tudo isso é para a glória do Senhor. Tudo que aconteceu no tempo de Neemias foi para a restauração da identidade de Jerusalém como uma cidade santa. E o que hoje também acontece, né, nos dias de hoje, será que não é para a reconstrução, não é para que o nome do Senhor seja glorificado, para restaurar a identidade até mesmo da igreja na face da terra? Muitas coisas têm acontecido e eu creio que da mesma forma que foi reconstruída ali em Jerusalém, muros, templos, casas, o Senhor também ele quer reconstruir nos dias de hoje. Os ministérios, as igrejas, os púlpitos, os obreiros, os membros. Eu creio que o Senhor ele quer reconstruir, ele quer também restaurar a identidade da igreja. Ele quer restaurar para que assim o nome dele seja glorificado. E para isso, nós precisamos estar no propósito de reconstruir, no propósito de organizar, no propósito de colocar tudo no seu devido lugar, no propósito de ser fiel ao Senhor, de se envolver como Neemias e todos que ali estavam com eles abraçaram a causa, não temeram o inimigo, não temeram a afronta. Eu acredito que o Senhor também ele quer restaurar a identidade da igreja, como restaurou a Jerusalém, como restaurou ali a sua identidade como cidade santa. E foi celebrado com profunda alegria e uma grande gratidão e gratidão coletiva a todos. Então que nesse dia nós possamos também deixar o Espírito Santo de Deus ele nos direcionar para que possa haver uma restauração, para que possamos voltar novamente a celebrar com júbilo ao Senhor, para que possamos celebrar, né, ali ao Senhor, não pelo que está acontecendo, olhando por parte material, sendo materialista, mas olhando para tudo, desde a reconstrução, desde a organização do culto, desde a reconstrução do templo, até mesmo a reconstrução em nós, que somos templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar, para que possa fluir de nós, né, coisas boas, coisas que vêm direto do Senhor, para que todo o povo, para que todos aqueles que nos ouçam possam receber. Então, que nesse dia você também possa receber do Senhor, que você possa também estar deixando, né, consagrando ao Senhor a sua vida, consagrando ao Senhor tudo que Ele tem te dado, tem colocado em tuas mãos, tudo que Ele tem permitido você fazer, que seja para louvor e honra do nome do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa palavra.